Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 17. Capítulo 126. Bem, eu não me importo. Pense nisso como uma vantagem para minha futura cunhada, disse Kaito. Mas Sakurajima. A audácia dele era verdadeiramente de tirar o fôlego. Quando Kaito levou Mai de volta para casa voando, já eram 11 horas da noite. Nodoka Toyonyama já tinha ido para a cama. Está tarde. Você deveria voltar também, disse Mai, tirando os sapatos de dança e sentando-se no sofá, massageando suavemente o tornozelo. Está doendo? Kaito perguntou suavemente, observando-a. Apenas um pouco dolorido, ela respondeu. Deixe-me massagear para você. Não, este é o corpo da Nodoka, então você não tem permissão para tocá-lo, disse Mai com um sorriso. Então, se você voltar ao normal, eu posso tocar, certo? Kaito perguntou, inclinando levemente a cabeça com uma risada. Eu recentemente compreendi um novo poder e estava querendo testá-lo. O quê? Em vez de responder diretamente, Kaito estendeu a mão para Mai e liberou seu poder demoníaco. Em um instante a aparência de Mai reverteu, transformando-se de Nodoka Toyonyama de volta à sua verdadeira forma. Isso? Mai arquejou, olhando para seu reflexo no espelho em assombro. Como você fez isso? É um pouco difícil de explicar. Um certo rei demônio me disse que este poder se chama transcendência. É algo que apenas 1 em 1 bilhão indivíduos de nível supergênio conseguem compreender, e por acaso eu sou um deles, explicou Kaito com um sorriso, embora Mai não conseguisse entender uma palavra sequer. Então você poderia ter resolvido esse problema de troca de corpos o tempo todo? Por que não transformou a Nodoka de volta antes? Mai perguntou com um tom de irritação na voz, como se culpasse Kaito por não ter agido mais cedo. Não é bem assim, disse Kaito, balançando a cabeça com um sorriso. Você só voltou ao normal temporariamente. É porque eu estou aqui, mantendo isso com meu poder. Assim que eu sair, esse poder desaparecerá e você voltará a ser a Nodoka. O poder da transcendência era extraordinário, capaz de alterar temporariamente a própria essência de algo. Kaito percebeu que esse poder poderia neutralizar a força estranha que afetava Mai e Nodoka, libertando-as da troca de corpos. Por isso decidiu tentar. No entanto, talvez porque ele não tivesse dominado totalmente a transcendência, ou talvez porque o poder em si não pudesse ser sustentado indefinidamente. No momento em que Kaito parasse de canalizar seu poder, as essências delas reverteriam. A Nodoka precisa construir sua própria confiança, então ela tem que encarar essa situação sozinha. É melhor não contarmos a ela sobre esse poder por enquanto, explicou Kaito. Mai considerou as palavras dele e concordou. Olhando para si mesma no espelho, seu humor melhorou consideravelmente. Pelo menos ela sabia que podia voltar ao normal. Não é uma solução permanente, mas não deixa de ser uma boa notícia, disse Mai com um sorriso. Agora eu posso massagear seus pés sem preocupações? Kaito perguntou. Você acabou de me usar como cobaia para isso, não foi? Mai retrucou brincando. Kaito riu, sentando-se ao lado de Mai e levantando suavemente os pés dela para o seu colo, começando a massageá-los. As bochechas de Mai coraram ao sentir o calor das mãos dele, e seu olhar suavizou. Em resposta à pergunta dela, Kaito provocou. Se eu pudesse, gostaria de fazer muito mais. A Nodoka está logo no quarto ao lado, disse Mai, oferecendo uma desculpa. Eu colocarei uma barreira. Você está se sentindo frustrado? Na verdade, não. Eu apenas gosto de ter intimidade com você, Mai. As palavras de Kaito foram diretas. Ele então pegou Mai nos braços sem esforço. Mai piscou. Você prometeu massagear meus pés. Podemos fazer isso lá no quarto, disse Kaito, beijando-a suavemente nos lábios. Você não está ansiosa por isso também, Mai? Bem, é em parte minha culpa por deixar você tão ansioso, Mai murmurou, virando o rosto com as orelhas vermelhas. Eu te disse, não estou frustrado. Kaito riu, mas ainda estava atento à natureza de Mai de ficar facilmente agitada. Quando se tratava de intimidade, ela era surpreendentemente inocente. Mesmo quando tentava agir de forma composta e experiente. A maneira como ela ficava vermelha como carmesim com as palavras mais sugestivas dele denunciava seus verdadeiros sentimentos. De volta ao quarto, Kaito colocou Mai na cama. Observando o rosto corado dela, ele se aproximou, capturando os lábios dela em um beijo profundo. A luz da barreira brilhou enquanto eles se perdiam no abraço um do outro. A manhã chegou e o sol espiou por cima dos prédios, lançando seus raios dourados no quarto. A luz do sol mudou gradualmente, atingindo os olhos de Kaito e despertando-o do sono. Ele virou a cabeça, protegendo os olhos da luz forte. Então, ele viu Mai Sakurajima deitada ao seu lado. Seu cabelo escuro estava espalhado pelo travesseiro, seu rosto adormecido era sereno e pacífico, com uma expressão remanescente de contentamento da noite anterior. Os lençóis estavam puxados até o abdômen, sua pele branca como a neve iluminada pelo sol da manhã, destacando sua figura requintada. Ela realmente era uma estrela, mantendo um físico incrível. Kaito moveu-se para mais perto, abraçando suavemente o corpo macio de Mai Sakurajima, aproveitando o calor da pele dela contra a dele. Ele depositou um beijo terno em sua testa. Os olhos de Mai se abriram devagar. Percebendo que estava aninhada nos braços de Kaito, um sorriso gentil tocou seu rosto sonolento. Ela se aconchegou satisfeita contra ele, desfrutando do conforto de seu abraço forte e largo. Que horas são? Ela murmurou com o rosto enterrado no pescoço dele. Quase 8. É sábado, então podemos dormir um pouco mais, certo?
Kaito sussurrou de volta. Ao ouvir que eram quase 8, os olhos de Mai se arregalaram. Ela se sentou abruptamente, procurando suas roupas no chão. Meu show é hoje à noite. Preciso chegar cedo ao local para os ensaios. Ser uma idol é um trabalho duro, Kaito comentou casualmente, sentando-se também. Não seja tão sarcástico. Mai procurou ao redor, incapaz de encontrar uma peça crucial de roupa. Ela olhou para Kaito, exasperada. Onde você jogou minha calcinha ontem à noite? Kaito inclinou a cabeça, tentando se lembrar. Ele tateou sob as cobertas, localizando rapidamente a peça perdida. Ele assegurou com um sorriso. Aqui. Eu até as aqueci para você com o calor do meu corpo. Considere isso um gesto atencioso. Obrigada por sua consideração, Mai disse seriamente, pegando a roupa dele. Depois de se vestir, Mai virou-se para Kaito. Certo, transforme-me de volta na Nodoka. Kaito liberou o poder que estava mantendo e a aparência de Mai instantaneamente mudou de volta para a de Nodoka Toyonhama. Tis. Vamos tentar resolver toda essa situação hoje. Assim não teremos que passar por todo esse trabalho para ter um pouco de intimidade. Kaito refletiu em voz alta. Mai corou com o comentário, admitindo para si mesma que tinha se deixado levar na noite anterior, incapaz de resistir às investidas de Kaito. Abrindo a porta, eles foram para a sala de estar. Mai abriu a geladeira e começou a preparar o café da manhã. Kaito juntou-se a ela, oferecendo ajuda. Talvez despertada pelos sons da sala, Nodoka Toyonhama saiu de seu quarto. Vá se lavar. Sairemos depois do café da manhã, Kaito lembrou a ela. Hoje era o dia da gravação do comercial de Mai e também o dia do show do grupo de dolls da Nodoka. Seria um dia ocupado. Por que você está aqui tão cedo? Nodoka resmungou, completamente alheia ao fato de que Kaito não tinha ido embora e passará a noite no quarto de Mai. Mai olhou calmamente para a irmã. Lembre-se de seus modos. Nodoka fez beicinho diante do tom protetor da irmã, enquanto Kaito lançava um sorriso triunfante para ela. Tão irritante, Nodoka pensou com ciúmes. Os três tomaram café juntos e depois saíram. Na estação de trem, Mai virou-se para Kaito com a expressão séria. Por favor, cuide bem da minha irmã. Eu te ligo depois da gravação. Tudo bem. E você? Tudo certo? Kaito perguntou, embora soubesse que Mai era mais do que capaz de se cuidar. Sem problemas. Eu decorei todas as rotinas e a coreografia. Mai respondeu com confiança. Essa é a Mai, Kaito pensou. Essa confiança e compostura são verdadeiramente cativantes. Ele observou Mai embarcar no trem e então levou Nodoka para o local da gravação do comercial. Ao longo do caminho, as pessoas continuavam olhando para Mai Sakurajima. Isso aconteceu repetidamente, deixando Nodoka cada vez mais inquieta quando chegaram ao set. Você não tem magia? Por que as pessoas ainda estão olhando para mim? Nodoka perguntou nervosa. Assim como Mai, ela tinha se acostumado com a conveniência da magia de Kaito e parecia depender da normalidade que ela proporcionava. Kaito continuou andando com a expressão inalterada. Eu não estou usando magia para te ajudar hoje. Por que não? Porque Kaito afirmou com firmeza. Você precisa lidar com o trabalho de hoje por conta própria. A Mai nunca pediu minha ajuda, então você deve ser capaz de fazer o mesmo. Vendo a determinação de Kaito, Nodoka abriu a boca para protestar, mas acabou permanecendo em silêncio. Kaito não tinha esquecido o pedido de Mai para cuidar de sua irmã. Na verdade, ele levou isso muito a sério. Ele sabia que a chave para resolver esse incidente de troca de corpos estava em desatar os nós emocionais de Nodoka. E no momento o maior problema dela era a falta de autoconfiança, severamente abalada pela presença esmagadora de Mai. Capítulo 127. A existência de Mai Sakurajima tinha causado um golpe devastador na autoestima de Nodoka Toyonhama. Todos cantavam os louvores de Mai, e até a própria mãe de Nodoka vivia sob a sombra de Mai, comparando constantemente Nodoka com sua meia-irmã mais velha. Sob tamanha pressão implacável, não era de admirar que a garota estivesse sofrendo. O objetivo de Kaito hoje era ajudar Nodoka a construir sua confiança, e essa gravação de comercial apresentava a oportunidade perfeita. No entanto, provavelmente seria um longo dia para a equipe de filmagem. Olhando para os membros da equipe que se aproximavam, Kaito ofereceu um pedido de desculpa silencioso. Sinto muito, pessoal. Vocês terão um dia longo hoje. Alguém que acerta de primeira como a Mai? Pouco provável. Ele deu de ombros, acompanhando calmamente Nodoka para o set. A equipe parecia quase alheia à presença dele. Ninguém achou estranho que ele estivesse lá. Alterar o senso comum era incrivelmente conveniente. Kaito sentou-se em uma cadeira, seu comportamento relaxado rendendo um olhar sem palavras de Nodoka. Ele realmente não se abala, não importa a situação. Um carro chegou, trazendo o novo empresário da Mai. Eles foram perfeitamente pontuais. Após discutirem os detalhes, o diretor sorriu. Vamos começar então? Tudo bem. Nodoka olhou involuntariamente para Kaito. Ele estava sentado em silêncio, aparentemente invisível para todos ao redor. Após uma rodada rápida de maquiagem e trocas de figurino, as filmagens começaram. Observando a agitação ao redor de Mai, Kaito não pôde deixar de entender o fascínio do estrelato. A alta renda e a atenção constante eram, sem dúvida, viciantes. Conforme a filmagem avançava, chegou a vez de Nodoka atuar. No entanto, logo após começarem, o cinegrafista pediu um corte. A expressão de Mai parecia artificial. Kaito não ficou surpreso. Isso era esperado. Nodoka não tinha experiência em atuação, então tais problemas eram inevitáveis.
O próprio Kaito frequentemente dependia de sorrisos falsos, o que lhe dava algum entendimento sobre a atuação, embora ele não ousasse se comparar a Mai. O fracasso da primeira tomada aumentou a ansiedade de Nodoka. Gotas de suor formaram-se em sua testa. O maquiador correu para retocar sua maquiagem. Mas quanto mais ela via todos se ocupando com ela, mais percebia como cada movimento seu impactava o tempo e o esforço deles, e maior se tornava sua ansiedade. Até agora, ela nunca tinha compreendido o peso da responsabilidade que vinha com o nome Mai Sakurajima. Agora, ela finalmente entendia. Mas esse entendimento tinha se transformado em uma pressão esmagadora. Sua respiração ficou acelerada, seu coração batia forte no peito. O nervosismo intenso tornava mais difícil respirar e sua condição piorou. Vendo isso, Kaito estalou os dedos. Estalo. Todos no set congelaram. Eles ficaram imóveis, com os olhos vidrados, como marionetes com os fios cortados. Em seu estado nervoso, Nodoka não percebeu. Um momento depois, a equipe congelada voltou ao normal. Excelente. Senhorita Mai, essa é a expressão. Mantenha assim. O surto repentino do cinegrafista assustou Nodoka. Aquele erro foi bom? Sua expressão confusa divertiu Kaito. Ele sabia exatamente o que ela estava pensando. Sério, você sabe que errou, então por que esperar que outra pessoa aponte? Claramente Nodoka não estava em condições de ponderar tais questões. Como o cinegrafista a elogiara e o diretor não pedirá corte, ela perseverou, encharcada de suor, com sua atuação cheia de erros. Nodoka avançou aos trancos pela gravação, sua performance era abismal, até mesmo aos seus próprios olhos. No entanto, o diretor nunca gritava corte. Após a gravação, Nodoka olhou instintivamente para Kaito. Ele deu a ela um sorriso cúmplice, tomando calmamente uma garrafa gelada de leite de feijão mungo com um canudo. Senhorita Mai, o comercial foi excelente. Que tal fazermos outra tomada? Se foi excelente, por que outra tomada? Nodoka se perguntou, perplexa. Mas como o diretor solicitou, ela não tinha motivos para recusar. Ela se recompôs e repetiu a cena. Fantástico! Isso foi maravilhoso. Vamos ver, mais uma tomada do início, tudo bem? Nodoka. Mais elogios efusivos, mas nada de aprovação final. Se não fosse tão bizarro, Nodoka teria pensado que o tato do diretor tinha disparado. Ela não era boba. Ela reconheceu que o comportamento da equipe espelhava o daqueles afetados pelo senso comum alterado de Kaito. As percepções fundamentais deles estavam distorcidas. As palavras deles precisavam ser interpretadas ao contrário. Excelente significava terrível. Nodoka não pôde deixar de achar aquilo ao mesmo tempo engraçado e frustrante. Ela olhou para Kaito, seus olhos questionando se ele estava tentando poupar os sentimentos dela. Kaito, no entanto, permaneceu impassível, tomando calmamente seu leite de feijão mungo, fingindo ignorância. De repente, Nodoka sentiu uma onda de alívio percorrê-la. Aquele Kaito, alegando que não me ajudaria em nada. Perceber que o exterior durão de Kaito escondia um coração mole e que ele estava ajudando-a, aliviou significativamente sua ansiedade. Simplesmente era bom ter alguém do seu lado. E assim, Nodoka atrapalhou-se por mais 12 tomadas antes de finalmente encontrar seu ritmo e completar a gravação. Vejamos, verdadeiramente horrível. A expressão está pavorosa. Bem, vamos deixar por isso mesmo. Chega de tomadas. O diretor, com um rosto severo, examinou a filmagem conquistada a duras penas, resmungando críticas. Finalmente Kaito aproximou-se de Nodoka. Nada mal. Você conseguiu em 13 tentativas. Achei que precisaria de mais. Foram 12. Tis, e você está orgulhosa disso? Kaito sorriu com desdém. Nodoka ficou sem palavras, conseguindo apenas um submisso. Eu sei que foi tudo graças a você. Não foi nada, Kaito acenou com a mão com descaso. O ponto é que você terminou o comercial. Isso prova que o que a Mai pode fazer, você também pode. Não se subestime. Sério? É isso que a Mai quer que você saiba. Ela não é tão melhor assim que você. Você deve ter confiança em si mesma. Mas sem a sua ajuda, eu teria falhado hoje. Senti que ia desmaiar. A voz de Nodoka estava carregada de desânimo. No fim das contas, eu ainda sou inútil sozinha. Kaito inclinou a cabeça, beliscando de repente a bochecha dela. Então você vai ignorar completamente todo o esforço que fez? Ai! Nodoka foi pega de surpresa pela ação inesperada de Kaito. Você acha que eu tive todo esse trabalho só para te mostrar como você é impotente? Essa não é a lição aqui. A voz de Kaito era calma e firme. A Mai tem talento natural, mas ela também se esforça de uma maneira inimaginável. Você pode não ter o mesmo talento natural, mas baseando-se no resultado, você alcançou a mesma coisa. Então, com um pouco mais de esforço, você conseguirá acertar de primeira na próxima vez. Você acha? Eu não acho. Você pode fazer. A voz de Kaito era firme e tranquilizadora. Ninguém te elogiou antes, ninguém te deu confiança. Agora, você pode ter sua própria confiança. Se alguém perguntar de onde você tirou, diga que fui eu quem te deu. Nodoka. As palavras de Kaito foram brincalhonas, mas Nodoka não conseguiu sorrir. Ela baixou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Ela não sabia por que, mas neste momento, após ouvir aquelas palavras de encorajamento e validação, sentiu uma vontade avassaladora de chorar. Acontece que tudo o que ela sempre quis era esse pequeno reconhecimento. Desde que conseguia entender as coisas, Nodoka fora constantemente comparada a Mai Sakurajima. Por causa de Mai, Nodoka tinha até perdido seu nome aos olhos de muita gente, sendo eternamente conhecida como a irmãzinha da Mai Sakurajima.
Esse rótulo não trazia apenas uma pressão imensa, mas também alimentava o ressentimento e a raiva de sua mãe. Consequentemente, tudo que Nodoka ouvia de sua mãe era insatisfação. A mãe consegue fazer, por que você não consegue? Essa era a frase que sua mãe mais repetia. Agora finalmente alguém lhe dissera que ela não era inferior à sua irmã, que com esforço ela poderia alcançar as mesmas coisas. Vendo a reação dela, Kaito soube que tinha cumprido seu objetivo. Ele sorriu gentilmente e virou-se para sair. Vamos, vamos. Hora de ir para o show. Tudo bem. Nodoka murmurou, ainda com a cabeça baixa. Ela deu um passo para segui-lo, mas suas pernas fraquejaram e ela tropeçou para frente. Kaito sentiu a presença dela atrás dele e instintivamente virou-se. Uma brisa perfumada tocou seu rosto quando Nodoka desabou contra ele, puxando-o para o chão. Ele sentiu a garota tremendo contra ele. Ah, como? Minhas pernas, elas não funcionam. Nodoka murmurou estirada em cima dele. Kaito deitou-se no chão, erguendo uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio. Parecia que a tensão da gravação finalmente a tinha alcançado. Capítulo 128. Embora a interferência de Kaito a tivesse ajudado a recuperar a compostura, permitindo que esquecesse brevemente o medo e completasse a filmagem agora que podia relaxar, Nodoka Toyonyama sentia-se completamente exausta. Ela lutou para se sustentar com os braços, mas quando viu Kaito retribuindo o olhar com sua habitual serenidade, ela caiu no choro. Eu odeio isso. Porque seus olhos se parecem tanto com os da minha irmã. Sempre tão calmos, compostos e impossivelmente maduros, como se você pudesse fazer qualquer coisa. Eu odeio isso, odeio tanto. Ela soluçava incontrolavelmente, as lágrimas pingando no peito de Kaito, encharcando sua camisa. Você provavelmente deveria dizer isso diretamente para Mai. Kaito respondeu calmamente. Nodoka não respondeu, apenas continuou a chorar. Eu não quero ser comparada. Eu odeio esse sentimento. As pessoas vão ficar encarando se ficarmos assim, disse Kaito, mudando de assunto com naturalidade. Cale a boca. Use sua magia. Deixe-me chorar à vontade. As lágrimas de Nodoka fluíam como uma represa quebrada, como se ela estivesse despejando toda a frustração acumulada em seu coração. Sabendo que Kaito tinha magia e poderia garantir que ninguém notasse seu colapso, ela se entregou completamente, chorando como se ele nem estivesse ali. Kaito comprimiu os lábios, observando enquanto Nodoka chorava com uma intensidade surpreendente. Ela se sentou montada sobre ele enquanto soluçava. Ainda bem que usei a mudança de senso comum, pensou ele. Caso contrário, deitado aqui em uma plataforma lotada desse jeito, com alguém montado em cima de mim chorando, a polícia provavelmente se envolveria. Bem, um bom choro pode ser catártico. Vou deixá-la em paz. E ela está usando a aparência da Mai, também. Ela fica bem bonita chorando assim? Kaito lembrou-se de quão perto estivera de fazer Mai chorar na noite anterior, embora aquelas fossem lágrimas de uma natureza diferente, provocadas por outras atividades. Cough, cough, aquelas certamente eram diferentes dessas lágrimas carregadas de emoção. Com esse pensamento, ele discretamente pegou o telefone e tirou uma foto de Nodoka. Ele tirou uma foto. Ora, enquanto ela abre o coração, eu estou criando material para chantagem. Eu sou realmente um demônio. Quase 5 minutos se passaram antes que os soluços de Nodoka diminuíssem. Kaito voltou de seus pensamentos distantes para ver Nodoka sentada em seu peito, com as mãos cobrindo o rosto. Ela está envergonhada. Está imitando um avestruz? Você poderia se levantar? Esta posição é, para ser sincero, um pouco difícil de lidar, disse Kaito suavemente. As mãos de Nodoka permaneceram sobre o rosto. Você pode esquecer o que acabou de acontecer? Ela murmurou, parecendo incrivelmente envergonhada. Isso é um pouco difícil. Foi uma cena bem memorável. Por favor, esqueça. Você pode usar magia, não P. As mãos de Nodoka moveram-se do rosto para os ombros dele. Seus olhos ainda estavam vermelhos e agora suas bochechas estavam coradas. Os lábios de Kaito curvaram-se em um leve sorriso. Por que eu deveria? Não vou. Nodoka ficou atônita com a provocação descarada de Kaito. Finalmente, ela desabou contra ele, batendo a testa no peito dele de vergonha. Ela não sabia o que tinha dado nela. Ela apenas quisera chorar e agora tinha se envergonhado completamente na frente de Kaito. Se a Mai descobrir que você está agarrada em mim desse jeito, não vai ser bom, Kaito lembrou a sua cunhada. Nodoka permaneceu empoleirada em seu peito, ainda em uma espécie de posição de cavalgada invertida. Mas minha irmã não está aqui. Isso é algo perigoso de se dizer. Nodoka ficou em silêncio por alguns segundos. Eu meio que entendo por que minha irmã gosta de você agora. Sério? Conte-me mais. Kaito riu, parecendo genuinamente curioso. Não, a menos que você esqueça o que acabou de acontecer. Aconteceu alguma coisa agora há pouco? Kaito fingiu ignorância. Você é sem vergonha, murmurou Nodoka, aparentemente fazendo bico. Com um humor consideravelmente mais leve, ela finalmente saiu de cima dele. Levantando-se e ajustando as roupas, ela bufou. Vamos. Hora de ver o show da minha irmã. Kaito sentou-se, olhando para a grande mancha úmida em sua camisa. Ele suspirou e acenou com a mão, usando magia para secá-la. Ele pegou o telefone e ligou para Mai Sakurajima. O telefone tocou algumas vezes antes de ser atendido. A voz familiar de Mai estava calma e firme como sempre. Alô? Como foi? Está feito. Embora tenham sido necessárias 13 tomadas, Kaito respondeu casualmente. Foram 12, Nodoka interveio. É mesmo? Que bom. A Mai não parece nem um pouco surpresa, Kaito riu.
Eu sabia que não haveria problemas com você lá. Claro. Agora, vou precisar de uma bela recompensa sua, Mai. Claro, claro, disse Mai com desdém. Depois que tudo isso acabar, eu usarei meias calças para você. Mai realmente sabia como provocar Kaito. Bem, talvez fosse uma fraqueza que todos os homens compartilhavam. E Mai simplesmente gostava de satisfazer o namorado. Kaito não pôde deixar de sorrir com as palavras dela, testando imediatamente a sua sorte. Eu quero daquelas que rasgam fácil. Dessa vez, Mai entendeu imediatamente. Houve um silêncio de 2 segundos do outro lado da linha. Eu preciso ir fazer minha maquiagem, disse ela, mudando de assunto com naturalidade. Se você vier, Aozuki-san deixou ingressos para você. Kaito sabia que Mai estava envergonhada e não responderia mais às suas provocações, então não insistiu. Estaremos aí logo. Ele desligou o telefone, caminhou até Nodoka e colocou o braço em volta da cintura dela. Venha, eu vou nos levar voando. É? Com um suspiro surpreso de Nodoka, Kaito subiu aos céus, carregando-a consigo. Desde que adquirira a magia de teletransporte e voo, ele raramente se incomodava mais com carros ou trens. Após cerca de 5 minutos de voo, chegaram ao local onde Mai estava. Era uma praça em frente a um prédio comercial, onde um palco fora montado especificamente para o grupo de dolls, Projétil Doce. Embora fosse chamado de show, era na verdade mais um evento promocional. Os patrocinadores escolheram um relativamente conhecido, Projétil Doce, entre uma miríade de grupos de dolls e os contrataram para uma performance privada. Bastante gente observou Kaito, notando que a grande praça estava lotada de pessoas. Os ingressos obviamente tinham vendido bem. Provavelmente porque foram baratos, e muitos foram distribuídos de graça, disse Nodoka, parecendo pouco impressionada. Este não era exatamente o tipo de show que ela imaginara. Graças a uma série de manobras bem-sucedidas, o Projétil Doce ganhará algum reconhecimento, embora ainda estivesse limitado a um nível superficial. Simplesmente falando, as pessoas estavam vagamente familiarizadas com o nome do grupo, mas não conseguiam nomear uma única integrante. Você não pode esperar sucesso da noite para o dia. Isso já está muito bom, disse Kaito com um sorriso gentil. Nodoka deu uma risada autodepreciativa e não respondeu. Com o sucesso esmagador de Mai Sakurajima como comparação, ela não conseguia se orgulhar de suas próprias conquistas medíocres. Na verdade, não eram apenas os outros que a comparavam constantemente com Mai. Ela mesma se media constantemente em relação à irmã mais velha. Mas era da natureza humana comparar. E quem poderia realmente elevar-se acima de tais sentimentos? A espera não foi longa. Logo, o Projétil Doce subiu ao palco. Os gritos e a conversa da multidão intensificaram-se enquanto observavam as belas garotas tomarem suas posições. Para ser sincero, Kaito não estava particularmente interessado em idols. Se ele não soubesse que a Nodoka Toyonyama no palco era na verdade Mai Sakurajima, ele não teria se incomodado em assistir. Mai era realmente incrível. Ela dominara todas aquelas danças em tão pouco tempo e até melhorará significativamente seu canto. Ao contrário da multidão entusiasmada, Kaito permaneceu calmo. Sua personalidade naturalmente o impedia de se misturar a uma atmosfera tão animada. Mesmo enquanto aqueles ao seu redor balançavam ao som da música, ele permaneceu imóvel e quieto, não parecendo em nada com alguém em um show. As garotas no palco terminaram suas primeiras 5 músicas. Quase meia hora de canto e dança era incrivelmente extenuante. Mesmo que tivessem treinado exaustivamente, gotas de suor brilhavam em suas testas. Apesar disso, mantiveram sua performance enérgica. Com uma coreografia de tão alta intensidade, erros eram inevitáveis. No entanto, sempre que uma das integrantes vacilava, Mai cobria a falha perfeitamente. Nodoka assistia de baixo, sua expressão uma mistura de emoções complexas. Como esperado, sua irmã era perfeita, não importa o que fizesse. Kaito sentia que Mai era uma jogadora de nível máximo revisitando a área de iniciantes. Seus atributos gerais eram tão altos que tudo parecia sem esforço. Sua presença de palco e habilidades de performance eram de primeira classe. Você é tão digna de pena, Nodoka. Observando Mai, imitando perfeitamente a irmã no palco, Kaito não pôde deixar de expressar seus pensamentos mais uma vez. Você não precisa me lembrar, Nodoka respondeu fracamente. Tendo uma irmã mais velha tão talentosa, era difícil não se sentir inadequada. Aquela é sua mãe ali? Kaito gesticulou para o lado do palco, onde uma mulher de meia idade estava parada, sua expressão cheia de antecipação enquanto observava a Nodoka Toyonyama. No palco, Nodoka sentiu silenciosamente. Minha mãe vem a todas as apresentações. Ela tem grandes expectativas sobre você. Apenas minha irmã consegue atender a essas expectativas. Kaito ficou surpreso. Por que você insiste em se rebaixar desse jeito? Estou apenas constatando fatos, murmurou Nodoka. Então tudo o que eu te disse antes foi em vão. Capítulo 129. Kaito arqueou uma sobrancelha, estendendo a mão para segurar o rosto de Nodoka Toyonyama, apertando suas bochechas de brincadeira até que sua expressão desanimada se transformasse em uma careta cômica. Pare de se lamentar. Tenha um pouco de confiança em si mesma. Você se importa com a opinião da sua mãe, certo? Por que não tenta se esforçar com sua própria abordagem única e fazê-la se orgulhar de você em vez disso? Um espelho quebrado ainda pode refletir a luz. Você não precisa ser perfeita. Você não é inútil. Nodoka ficou sem palavras com o que Kaito disse. Kaito olhou para a própria mão com um sorriso de canto nos lábios.
Eu sempre quis fazer isso no rosto da Mai graças a você. Pude ver muitos lados diferentes dela. Eu não sou uma substituta para minha irmã. Nodoka deixou escapar, atraindo a atenção das pessoas próximas. Kaito estalou os dedos casualmente e, sob a influência de sua realidade alterada, os espectadores ignoraram o desabafo de Nodoka. Finalmente disse o que está na sua mente, hein? Por que não diz isso para sua mãe? Kaito disse indiferente. Nodoka permaneceu em silêncio por um longo momento. Ela sempre se via sendo levada pelas palavras de Kaito sem perceber. No palco, a performance finalmente terminou. Mas Sakurajima entregará uma atuação estelar, ganhando a oportunidade de ser a vocalista principal no próximo show. Na plateia, a mãe de Nodoka exibia uma expressão satisfeita. Ver aquele sorriso, no entanto, deixou um gosto amargo na boca de Nodoka. O raro sorriso de sua mãe ainda era por causa de sua irmã. Vamos voltar, murmurou Nodoka. Apesar das constantes provocações de Kaito, as palavras dele haviam acendido uma centelha de determinação dentro dela. Antes de partirem, Kaito trocou um olhar cúmplice com Mai e então deixou o local do show com Nodoka. Desta vez, em vez de voar, ele escolheu pegar um táxi. Com a inteligência de Mai, ela sem dúvida entenderia as intenções de Kaito. Quando ele e Nodoka chegassem em casa, ela já deveria estar de volta também. Kaito preparara o terreno para resolver o conflito interno de Nodoka, mas era Mai quem precisava dar o golpe final. Felizmente, as habilidades despertadas de Nodoka não eram particularmente avançadas. Kaito podia lidar com ela sozinho. Ele lembrou como a situação de Mai quase o forçara, ainda relativamente fraco na época, a buscar a ajuda de Rias. Talvez tenha sido precisamente porque ele resolveu a situação de Mai por conta própria, sem o envolvimento de Rias ou de seu grupo, que ele formou um contrato de fé com ela. Quanto a como elevar um contrato a um contrato de fé, a única informação que Kaito tinha era que o contratante precisava manter lealdade e confiança absolutas. No entanto, apesar de inúmeros demônios formarem incontáveis contratos de fé permaneciam excepcionalmente raros. Kaito suspeitava que houvesse um fator oculto ou um método específico para aumentar a probabilidade de formar um contrato de fé, mas ninguém o descobrira ainda. Agora, ele acreditava que Nodoka representava uma oportunidade perfeita. Ele poderia suprimir as habilidades de Nodoka à força, mas o efeito não duraria. Como diz o ditado, é preciso quem dê um nó para desatá-lo. Kaito sabia que seu papel desta vez era fornecer suporte. Ao contrário de demônios e anjos, as habilidades sobrenaturais humanas eram um fenômeno peculiar. Mesmo demônios experientes como Rias e seu grupo não entendiam completamente a origem dos poderes humanos. Muitos demônios, anjos e até seres de outros panteões ganharam poderes ao se cruzarem com humanos ou ao reencarnarem humanos e aprimorarem suas habilidades. Espécies de sangue puro estavam diminuindo. A humanidade era o alicerce. Caso contrário, eles não teriam escolhido depender de facções humanas para seu desenvolvimento. O contrato de fé com Mai era imensamente benéfico para Kaito. Após muita contemplação, ele sentiu que todas as condições estavam agora reunidas. Assim como da última vez, ele estivera pessoalmente envolvido durante todo o processo, resolvendo os conflitos emocionais. Nodoka era até irmã de Mai, um parentesco de sangue inteiramente sem relação com o contrato, mas coincidentemente semelhante. Todas as variáveis controláveis foram consideradas. Desta vez, ele deveria ser capaz de formar um contrato de fé, certo? Com essa antecipação, Kaito acompanhou Nodoka de volta ao apartamento de Mai. Mai logo retornou também. Kaito, observando as irmãs reunidas, sorriu levemente e retirou-se para a varanda dando espaço a elas. Após um momento de silêncio na sala de estar, a mais madura Mai falou primeiro. Sua mãe e eu tivemos uma pequena conversa agora há pouco, Nodoka. Há algo que eu acho que preciso te contar. Mamãe? O que aconteceu? Quando ela segurou minha mão, ela estava tremendo. Eu percebi que ela tem andado muito preocupada. Preocupada? Nodoka ficou surpresa. Mai assentiu. Ela também está muito preocupada com você. Ela sente que você tem se esforçado constantemente para atender às expectativas dela e está preocupada se você está realmente feliz e se está se sentindo pressionada. Nodoka ficou atônita. Como pode ser? Ela nunca me disse nada disso. Na varanda, Kaito sorriu murmurando para si mesmo. Quantos pais dizem honestamente essas coisas aos seus filhos? Já não vimos exemplos suficientes de comunicação ineficaz nas famílias? A piedade filial também exige comunicação e compreensão. Pare de ser tão convencido, retrucou mais sem se segurar. Como se você fosse algum especialista nesses assuntos. Tem certeza de que não está apenas teorizando? Afinal, Kaito era um demônio órfão. Kaito sorriu abertamente. Bem, eu não preciso me preocupar com meu relacionamento com meus pais, então certamente posso ser convencido. Ele era o epítome da força interior. Apesar de perder os pais ainda jovem, ele nunca reclamou. Depois de todos esses anos, ele há muito aceitara a ausência deles e não sentia sensibilidade ao referir-se a si mesmo como órfão. Mas sabia que Kaito não seria afetado por suas palavras, e foi por isso que ela ousou acusá-lo de teorizar, apesar de mencionar sua condição de órfão. Lágrimas brotaram nos olhos de Nodoka. Ela sempre ansiara por palavras de afirmação, e por tanto tempo, apenas Kaito as oferecerá. E Kaito entendia que a pessoa de quem Nodoka mais desejava afirmação era sua mãe. Ao saber por Mai que sua mãe se importava profundamente com seus sentimentos, as lágrimas de Nodoka correram livremente. Eu sempre quis deixar a mamãe feliz, mas tudo que ela faz é falar da minha irmã. Então, de agora em diante, encontre seu próprio jeito de fazê-la feliz.
As palavras de Mai ecoaram o que Kaito dissera anteriormente. Como esperado, comparados ao seu eu imaturo, esses dois eram muito mais maduros. Esse pensamento fez Nodoka cair no choro. Vendo isso, Mai abraçou gentilmente a irmã. Irmã. Nodoka soluçou, finalmente chamando Mai de irmã na frente dela. Irmã. Tudo bem se eu não me tornar você, né? Ela perguntou entre soluços, a voz embargada pela emoção. Ei, está tudo bem mesmo se você quiser se tornar eu, respondeu Mai com um sorriso gentil. Eu não quero me tornar você, irmã. Enquanto Nodoka dizia essas palavras, suas aparências mudaram subitamente. Elas voltaram ao normal. Observando as duas irmãs, com suas aparências originais restauradas mas com as roupas e penteados ainda trocados, Kaito respirou aliviado. Ele finalmente poderia ter intimidade com a Mai sem preocupações. Mais importante, isso significava que o pedido do contrato estava concluído, certo? Enquanto as irmãs se alegravam com a volta de suas aparências normais, Kaito não interrompeu a felicidade delas. Ele verificou discretamente o status de seu contrato com Nodoka. Ele descobriu que o contrato fora de fato atualizado para o nível mais alto, um contrato de fé. Essa descoberta trouxe um brilho alegre aos seus olhos. Finalmente, seu segundo contrato de fé. Ele garantirá ambas as irmãs. Parecia que contratos de fé estavam de fato ligados ao estado emocional do contratante. Em termos de resultados, Kaito alcançara um avanço significativo. Este incidente reduzira consideravelmente seus parâmetros de teste. Seguindo este modelo, ele poderia gradualmente identificar os pré-requisitos fundamentais para formar um contrato de fé, garantindo que todos os futuros contratos que formasse fossem contratos de fé. Isso não era mais um mero sonho. Vislumbrando este futuro promissor, Kaito sentiu uma onda de felicidade. Ele resolvera os problemas em torno de Mai e sua irmã. Tudo correu perfeitamente. Se alguma calamidade imprevista não ocorresse, tudo estaria realmente perfeito. Kaito chamou Mai atrás dele. O que foi? Vamos levar a Nodoka para casa. Esta é uma boa oportunidade, agora que o show foi um sucesso, para a Nodoka ter uma conversa adequada com a mãe dela. Com certeza. Kaito não fez objeções. Com Nodoka indo embora, ele poderia passar a noite com Mai sem precisar montar uma barreira. Os três deixaram o apartamento. Passava um pouco das 5 da tarde, não era muito tarde. Eles escolheram caminhar em vez de voar. As irmãs, tendo finalmente se reconciliado, pareciam ter muito a discutir, e a caminhada proporcionava tempo de sobra para isso. Kaito não se intrometeu, agindo como guarda-costas silencioso delas. Depois de caminhar por um tempo, os olhos de Kaito se estreitaram levemente. Alguém o estava observando. Seus sentidos tornaram-se incrivelmente aguçados. Embora o olhar viesse de longe, ele o detectara. Era uma presença poderosa. Quem era este novo personagem? E ele não parecia ter boas intenções. Kaito permaneceu calmo, continuando a acompanhar Mai e Nodoka. Depois de um tempo, ele falou suavemente. Mai, surgiu um imprevisto. Preciso cuidar disso. Leve a Nodoka para casa. É? O que aconteceu? Mai percebeu que algo estava errado. Não é nada. Apenas vá, disse Kaito, seus olhos tornando-se frios. A presença pareceu perceber que fora descoberta e agora voava abertamente em sua direção. Vendo a postura de Kaito, Mai entendeu imediatamente que ele estava enfrentando problemas. Nodoka, vamos. Ela pegou a mão de Nodoka com decisão e caminhou rapidamente para longe. Mai tinha um feitiço de invocação que Kaito colocará nela, então ele não estava preocupado com a segurança dela. Capítulo 130. Tendo testemunhado a depravação e a brutalidade de demônios renegados e padres renegados, Kaito não poderia deixar mais Sakurajima e seus outros entes queridos desprotegidos. Caso Mai encontrasse perigo, Kaito, unido a ela por um contrato de alma, sentiria instantaneamente. Com um único pensamento, Mai poderia ativar um feitiço de invocação, transportando Kaito imediatamente para o seu lado. Como precaução, Kaito também providenciou um plano de reserva. Se sua invocação fosse de alguma forma interrompida, o feitiço seria automaticamente redirecionado para Rias e seu séquito. Este sistema de invocação interconectado facilitava a assistência mútua entre os membros do séquito de Rias. Essas precauções iriam, no mínimo, minimizar o risco de demônios renegados ou padres renegados ferirem aqueles conectados a demônios através de contratos, evitando a repetição de tragédias passadas. A compreensão e a falta de preocupação de Mai Sakurajima trouxeram conforto a Kaito. Garotas inteligentes eram certamente mais fáceis de lidar. Ele deixou de lado sua expressão gentil voltada para Mai e sua irmã, lançando um olhar frio em direção ao céu. Um homem agora pairava ali, com um sorriso sarcástico no rosto enquanto observava Kaito de cima. Ser capaz de me detectar. Parece que o novo prodígio do submundo tem alguma força. O homem falou com um ar de presunção, suas palavras soando desdenhosas para com Kaito. Ninguém te disse que espionar pessoas no mundo humano é falta de educação? Kaito respondeu friamente. Apesar do sorriso do homem, sua aura mental irradiava malícia. Ei, ouvi dizer que um gênio notável emergiu no submundo, um tão impressionante que até o lendário rei demônio canta seus louvores. Ouvi dizer que ele até recebeu a espada sagrada dada aos demônios pelos anjos. Eu estava curioso para ver que tipo de gênio ele era. O homem desceu do céu, parando a meio metro do chão, como se tivesse desdém de tocar a poeira abaixo. Meu nome é BRYNN, e eu sirvo ao grande deus Loki. Ouvi falar de sua força impressionante e vim testá-la.
Se você passar, permitirei que se torne meu subordinado, juntando-se a mim no serviço a Loki e alcançando grandes feitos. O olhar de Kaito fixou-se no homem. Deus Loki. Esse era o nome de um deus principal na mitologia nórdica. Então, este homem era um membro do panteão nórdico? E ele queria Kaito como seu subordinado? Kaito ficou momentaneamente sem fala. Ele olhou impassível para o homem e respondeu calmamente. Mesmo que o próprio Loki estivesse aqui, ele se dirigiria a mim como um igual. Você, por outro lado, é insignificante. Sua presunção não tem limites. O quê? Você é apenas um Hellis demônio de classe alta. BRYNN pareceu pego de surpresa, completamente espantado com a resposta de Kaito. Afirmar que até o deus Loki falaria com ele como um igual. Esse cara estava louco? Você é um gênio? Ou apenas mentalmente deficiente? A expressão de BRYNN tornou-se de desagrado. Eu perdi meu tempo descendo a este reino para isso? Bem, suponho que associar-se a essas fêmeas humanas inferiores prejudicaria o potencial de qualquer um. Kaito ficou sem palavras. Encontrar um idiota desses o deixava mudo. Ele estava atualmente classificado como um demônio de classe alta, embora seu título permanecesse o mais baixo de demônio de classe baixa, já que o maldito teste de promoção para a classe média ainda não fora agendado. No entanto, após suas batalhas anteriores, nem mesmo Cirzeches Lúcifer o trataria como um demônio de classe alta normal. Era piada classificar alguém tão anormal quanto Kaito pelos níveis de poder padrão. Outros poderiam lutar acima de seu ranking, mas Kaito podia lutar 2 rankings acima do seu. Mesmo potências como Cirzeches e Michael não exibiam habilidades de combate entre rankings tão absurdas. O poder de BRYNN era de fato considerável, provavelmente no mesmo nível de um demônio de classe alta de elite. Mas Kaito poderia facilmente ter esmagado oponentes desse calibre mesmo quando ainda era um demônio de classe média. De onde esse cara rastejou? A vila dele ainda usava internet de escada? Ele não sabia que Kaito havia derrotado Cocabiel, um executivo dos Anjos Caídos comparável a um demônio de classe suprema? O que lhe dava a ousadia de vir aqui e tentar recrutar Kaito como seu subordinado? Bem, talvez o panteão nórdico estivesse muito distante para ter ouvido falar de seus feitos. O fato de esse cara estar invocando o nome de Loki fazia Kaito se perguntar se ele estava tentando provocar intencionalmente o deus nórdico. Honestamente, Kaito não conseguia entender o propósito do homem. Nesse caso, ele apenas teria que espancá-lo para descobrir. Esqueça as complexidades. Capture o interrógio. Ainda incerto sobre as intenções do homem, Kaito decidiu não usar força letal. Com o pensamento, ele ativou a promoção. Transformando-se instantaneamente na peça de rainha mais poderosa, o poder geral de Kaito surgiu mais uma vez. Talvez o aspecto mais significativo de sua maestria absoluta fosse seu efeito na promoção. Kaito agora tinha controle total sobre o poder de suas peças do mal, eliminando a exigência habitual de locais específicos para a promoção. Isso significava que ele poderia se promover a qualquer hora em qualquer lugar. Na verdade, a notícia da habilidade de Kaito de se promover livremente colocou uma pressão imensa em muitos demônios jovens. Entre as peças do mal usadas em jogos de classificação, os peões eram cruciais. Embora fossem os mais fracos em seu estado habitual, uma promoção bem-sucedida os transformava em potências de nível rainha. Havia apenas uma peça de rainha, mas 8 peões. Até mesmo uma única promoção bem-sucedida, adicionando outra rainha ao tabuleiro, proporcionava uma vantagem esmagadora. Portanto, humanos que exigiam múltiplas peças de peão para reencarnação eram considerados servos valiosos e de nível genial. Uma única promoção de tal indivíduo poderia efetivamente multiplicar a força de combate de nível rainha da equipe. O fato de que Kaito sozinho possuía 8 peças de peão não era segredo. Ele até desempenhava papéis duplos durante os jogos de classificação, criando um clone que compartilhava seu poder de combate. Tal gênio anormal era suficiente para inspirar medo e apreensão entre os demônios mais talentosos. Infelizmente, o BRYNN diante dele parecia completamente alheio ao que estava enfrentando. Sentindo o poder crescente de Kaito, os olhos de BRYNN brilharam. A ameaça que você representa aumentou. Você se tornou muito mais forte em um instante. Esta é a lendária promoção dos demônios? Que estranho, não deveria haver uma restrição de local. Ele parecia encantado, como se Kaito finalmente tivesse se tornado digno de sua atenção. No entanto, ele estava totalmente sem noção sobre a verdadeira força de Kaito. Devido à maestria absoluta de Kaito, nem uma única gota de poder demoníaco era desperdiçada ou vazada, tornando impossível para BRYNN avaliar com precisão a extensão de seu aumento de poder. A única coisa que ele podia sentir era um aumento significativo na ameaça que Kaito representava. A expressão de Kaito permaneceu indiferente. Ele não se deu ao trabalho de responder à pergunta de BRYNN. Com um único passo ele desapareceu. Voxax! Movendo-se com uma velocidade incrível, ele se teletransportou diante de BRYNN, desferindo um soco simples e sem adornos. BRYNN, não subestimando seu oponente, ergueu uma barreira sagrada. Mas o soco aparentemente sem esforço de Kaito o mandou voando. Um anel branco formou-se atrás dele enquanto era propelido para trás pela força do golpe, um estrondo sônico. O ar vibrou com a força do impacto enquanto BRYNN era enviado a mais de 1000 metros de distância. Tão forte! BRYNN estava atônito. Seu próprio poder era considerável, e ainda assim,
ele saiu do soco de Kaito relativamente ileso, embora ambos os seus braços estivessem completamente quebrados. Até ele agora conseguia ver que as coisas estavam indo mal. O poder de combate deste demônio era absurdo. BRYNN possuía o poder de um demônio de classe alta no auge, capaz de lutar contra demônios de classe suprema. Ele presumiu que subjugar um novato como Kaito seria uma tarefa simples. Mal sabia ele que encontrara um monstro. Kaito não ficou surpreso com essa reação. Até o Imperador Dragão Branco cometera um erro de julgamento semelhante. Comparado a Vali, um deus Zeningen desconhecido como BRYNN não passava de um personagem secundário. Kaito explodiu em velocidade, aparecendo diante de BRYNN num piscar de olhos. Ele pisou no peito de BRYNN, expulsando-o do ar e jogando-o contra o chão. O pisão aparentemente sem peso carregava a força de uma montanha, batendo BRYNN contra a terra sem chance de resistir. Uma cratera enorme surgiu no solo. BRYNN ficou enterrado no buraco de 20 metros de profundidade, com metade do corpo submersa na sujeira. Ele engasgou, uma mistura de frustração e terror tomando conta dele. Ele finalmente entendeu a extensão do poder de Kaito. Eles nem estavam no mesmo nível. A batalha terminou tão abruptamente quanto começou, uma aniquilação simples e unilateral. Agora, eu pergunto, você responde. Entendido? Kaito ficou sobre BRYNN, cutucando casualmente seu queixo com o pé. A presunção anterior do homem fora substituída por uma humilhação abjeta. BRYNN sentia-se como um completo tolo. Sob o olhar calmo de Kaito, ele só pôde assentir temerosamente. O que Loki está planejando? Os objetivos de Loloki, nós não sabemos. Mas ele nos prometeu uma recompensa baseada em nossas contribuições. Você está agindo sob as ordens de Loki sem saber as intenções dele? Loki nos disse pessoalmente. É claro que obedeceríamos. Kaito observou cuidadosamente o comportamento de BRYNN. Usando sua vontade tanto para intimidar quanto para sentir decepção, ele confirmou que o homem estava dizendo a verdade. Que idiota! Kaito franziu a testa. Ele esperava alguém com informações valiosas, mas este cara era apenas um tolo sem cérebro. Ele seguiu cegamente as ordens de Loki após apenas algumas palavras? Eles não sabiam que Loki era conhecido como o deus da trapaça? Kaito quase riu em descrença. E o que o deus nórdico Loki estava tramando? Assim que terminou, Kaito pegou seu telefone e ligou para Rias. Ela atendeu rapidamente. Kaito? Rias, acabei de encontrar um membro do panteão nórdico que tentou arranjar briga comigo. Capítulo 131. Você o encontrou também? Você está bem? Perguntou Rias com a voz carregada de preocupação. Parecia que este não era um incidente isolado. Kaito riu baixo. Estou bem. Ele era fraco. Vou contar ao meu irmão sobre isso e pedir para ele investigar as motivações deles. Ele já estava planejando entrar em contato com os deuses nórdicos em breve, de qualquer maneira. Kaito suspirou internamente. Parecia que dias de paz eram mercadoria rara. Problemas estavam surgindo novamente. Em relação aos deuses nórdicos, tudo que Kaito sabia era que eles haviam lançado um ataque repentino à facção Caos durante a assinatura do Tratado de Paz entre as três facções. Depois que Vali traiu Azazel e trouxe a facção do antigo rei demônio para o conflito, juntando-se ele mesmo à facção Caos, a brigada tornou-se um inimigo claro. Logicamente, o inimigo do seu inimigo poderia ser um amigo. O ataque dos deuses nórdicos à facção Caos sugeria uma aliança potencial contra eles. Portanto, após o Tratado de Paz, o próximo passo deveria ter sido negociar com os deuses nórdicos sobre como lidar com a facção Caos. No entanto, as ações recentes de Loki turvaram as águas. Era difícil discernir as intenções do deus da trapaça. Poderia ele ser um buscador de emoções como Vali? Considerando sua natureza astuta, era certamente uma possibilidade. É claro que a especulação de Kaito baseava-se puramente em sua opinião subjetiva sobre Loki, colorida por suas noções preconcebidas. Em resumo, até que a situação se tornasse mais clara, Kaito não podia se dar ao luxo de intensificar o conflito. Além disso, peixes pequenos como Brynhildr eram meros peões manipulados. Deixá-lo ir era o melhor curso de ação. Rias evidentemente compartilhava de seus pensamentos. Não havia necessidade de dar aos deuses nórdicos uma desculpa matando um personagem tão insignificante. Por enquanto, esses assuntos não eram preocupação de Kaito. Mesmo que ele se preocupasse, não mudaria nada. Problemas dessa magnitude eram melhor deixados para seu cunhado, Sir Lúcifer, e os outros 3 reis demônio. Rias, parecendo ocupada com o trabalho de seu séquito do outro lado da linha, perguntou: Você volta hoje à noite? Amanhã. É fim de semana, então posso treinar com todos vocês. Kaito queria passar mais tempo com Mai Sakurajima. Agora que o incidente da troca de corpos fora resolvido, a agenda dela estava prestes a se tornar agitada novamente, deixando-os com menos oportunidades de se encontrar. Uma namorada com um pacto. Você certamente deve valorizá-la, disse Rias, com um tom de ciúme brincalhão na voz. Eu passo tempo com todas vocês também, Kaito riu. E tenho boas notícias. Formei outro pacto. Sério? O ciúme de Rias desapareceu. Na verdade, ela apoiava totalmente os relacionamentos de Kaito com portadoras de pacto e até via com bons olhos a potencial conversão delas em demônios. Clientes de alta qualidade como essas eram raras, e ela estava genuinamente feliz por ele. Este era o jeito de demônios como Rias.
Eles não deixariam ciúmes bobos atrapalharem. Depois de desligar, Kaito seguiu a conexão do pacto de alma para encontrar mais Sakurajima e Nodoka Toyonyama. Embora tivessem se afastado, elas testemunharam um confronto. Ambas relaxaram visivelmente quando ele se aproximou. O que foi aquilo? Por que vocês estavam lutando? Nodoka perguntou, ainda abalada pela cena. Embora soubesse que Kaito era um demônio e tivesse visto suas habilidades de teletransporte e voo. Esta fora a primeira vez que ela e Mai o viram em uma batalha real verdadeiramente, a experiência fora bastante chocante. Apenas um deus menor da mitologia nórdica. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dele. Nada com que se preocupar, disse Kaito casualmente, deixando Mai e Nodoka sem palavras. Aquilo era muita coisa para processar. Kaito, você está em perigo? Mai perguntou preocupada. Não se preocupe, estou bem forte agora, Kaito a tranquilizou com um sorriso. E minha parceira é a irmã mais nova do atual rei demônio. Então, em termos de força e antecedentes, sou bem conectado. É? Sua parceira? O que é? Isso era novidade para Nodoka. O nome dela é Rias. Ela é minha parceira e também minha mulher. Vou apresentá-las algum dia. Kaito deu de ombros afirmando os fatos claramente. Nodoka ficou atonita. Mulher, Mai, o Kaito, ele... Nodoka, o mundo dos demônios é diferente do nosso. Você já deveria ter percebido isso agora, Mai disse suavemente com a voz calma. Ela lutara com seus sentimentos, mas após cuidadosa consideração, percebeu que o amor não se extinguia tão facilmente. Kaito nunca mentira para ela. No final das contas, fora ela quem se apaixonara por ele. Quem era ela para culpar? A aceitação de Mai deixou Nodoka sem palavras. Ela voltou-se para Kaito perguntando, você deu drogas para Mai? Ou usou algum tipo de magia? Não seja ridícula. Eu nunca usaria essas coisas em alguém próximo a mim, negou Kaito calmamente. A habilidade de alterar o senso comum era incrivelmente perigosa no mundo humano, capaz até de impactar a civilização humana como um todo. No entanto, nem anjos nem demônios, nem mesmo anjos caídos que sucumbiram aos seus desejos, abusariam de tal poder. Apenas indivíduos renegados usariam imprudentemente a alteração do senso comum para propósitos maliciosos, entregando-se aos seus desejos e corrompendo suas almas até que sua própria aparência se tornasse retorcida e grotesca. Nodoka percebeu seu erro. Ela mesma testemunhara o poder da alteração do senso comum, e Kaito de fato nunca o usará indevidamente. Caso contrário, o mundo humano estaria um caos. Kaito entendeu o que Nodoka estava pensando. Ele próprio já fora humano e conhecia bem os valores humanos. Ele sorriu gentilmente, estendendo a mão para abraçar Mai por trás. Talvez seja difícil para os humanos entenderem, mas os demônios dão imensa importância à pureza das emoções. Eu amo a Mai e quero corresponder aos sentimentos dela. Farei tudo o que estiver ao meu alcance por ela. A expressão de Mai suavizou. Eu nunca tive a intenção de te prender com minhas próprias expectativas. E acredito que nosso amor pode resistir ao teste do tempo. Ah, por favor, já chega. Vocês dois são nojentos, disse Nodoka com uma pitada de inveja na voz. Seu coração estava em turbulência, seus sentimentos incertos. Ela sentia gratidão e afeto por Kaito. Até agora mantiveram uma certa distância, acreditando que a ternura dele era apenas para Mai, quaisquer sentimentos que tivesse eram meras ilusões. Mas após ouvir as palavras de Kaito, seu coração palpitou inesperadamente. Se esse era o caso, poderia ela também experimentar sua ternura atenciosa? Juntas, com a Mai? O rosto de Nodoka corou enquanto esses pensamentos giravam em sua mente. O que eu estou pensando? Percebendo seus pensamentos inapropriados, Nodoka assustou-se. Ela rapidamente tentou se distrair. No entanto, a ideia permaneceu em sua mente. Ela suspirou internamente. Kaito realmente abrirá a caixa de Pandora dentro de seu coração. Dizer que não tinha sentimentos por Kaito seria mentira. Ela o suprimira com a razão, lembrando-se constantemente de que ele era o amante da Mai. Mas já que o próprio Kaito dissera que demônios tinham haréns, talvez ela tivesse uma chance também? Quem não se sentiria atraída por um homem gentil, poderoso e excepcional? Na verdade, qualquer um que não se sentisse atraído por alguém que Mai amava deveria ser estranho. Nodoka aplicou a lei mais Sakurajima mais uma vez. À medida que seus pensamentos proibidos se intensificavam, Nodoka temeu que se entregasse. Ela rapidamente se desculpou. Está ficando tarde. Eu deveria ir para casa. Vamos lá. Eu te acompanho, ofereceu Kaito. Milímetro. Depois de escoltar Nodoka até a porta e observar de longe sua mãe recebê-la no interior, Mai finalmente relaxou. Vamos para casa, disse ela com um traço de fadiga na voz. Fora um longo dia. Vendo isso, Kaito abaixou-se, pegou Mai nos braços e a segurou no estilo carregar noiva. Você trabalhou duro hoje. Descanse um pouco. Com isso, ele levantou voo, carregando Mai. Mai descansou a cabeça contra o peito de Kaito, com o braço sobre o ombro dele, o corpo completamente relaxado. O vento chicoteava no ar, mas Kaito criará uma barreira protetora de magia. As rajadas ferozes transformaram-se em uma brisa suave e quente que os acariciava. Um leve sorriso tocou os lábios de Mai, uma expressão de puro êxtase. Encostada em Kaito, com o corpo e a mente relaxados, ela rapidamente adormeceu. Ela dormia antes mesmo de chegarem em casa. Parecia que ela estava realmente exausta, mas sempre abordava seu trabalho e estudos com dedicação, carregando uma pressão imensa sem reclamar. Estar com Kaito permitia que ela finalmente deixasse de lado suas preocupações e desfrutasse de um momento de paz.
Não importa o que acontecesse, ela sabia que Kaito cuidaria de tudo. Logo, Kaito chegou em casa carregando Mai, vendo-a dormir tão pacificamente. Ele não quis perturbar seus doces sonhos. Relutante em deixá-la ir, ele sentou-se no sofá, ainda segurando-a por perto. Mesmo sem fazer nada, apenas segurá-la assim parecia perfeito. Mantendo a posição que parecia mais confortável para ela, ele controlou sua magia para abrir as cortinas, observando enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam no céu sereno. Cerca de 2 horas depois, às 10 horas, os longos cílios de Mai tremeram e ela acordou. Em apenas 2 horas, sentia-se muito mais revigorada, embora seu corpo estivesse ligeiramente rígido por ter dormido tão profundamente. Sentia-se lânguida e relutante em se mover. Vendo Kaito sentado no sofá, segurando-a enquanto olhava para as estrelas como se estivesse perdido em pensamentos, ela sentiu uma pontada de culpa. Desculpe, eu peguei no sono. Por que você não me acordou? Você parecia tão em paz. Não tive coragem de te incomodar, disse Kaito, sorrindo enquanto beijava seus lábios. O coração de Mai palpitou com o beijo. Ela não pôde resistir a se inclinar para retribuí-lo. Nós desperdiçamos 2 horas preciosas, disse ela após o beijo apaixonado. Eu não acho que qualquer tempo passado com a Mai seja desperdiçado. 2 horas de um potencial encontro desperdiçadas para mim. Eu realmente queria sair com você, confessou Mai, admitindo timidamente seu desejo de passar tempo com ele. Seu rubor a deixava ainda mais adorável. Kaito riu suavemente. Mai, eu te amo. Eu sei, respondeu Mai casualmente em seu tom habitual, como se ele tivesse acabado de declarar o fato mais comum do mundo. Capítulo 132. No entanto, a leve aversão em seus olhos traía sua timidez. Kaito, que raramente expressava seus verdadeiros sentimentos, naturalmente não deixaria isso passar. Com uma leve curvatura dos lábios para cima, ele fingiu resmungar para si mesmo. Se eu pudesse, adoraria ouvir a Mai dizer isso para mim também. Parece super embaraçoso, então vamos esquecer isso. É? O que há de embaraçoso nisso? Não há mais ninguém aqui. Bem, mesmo que eu não diga, o Kaito entende, certo? Kaito ficou sem palavras. Mai era astuta. Ela estava cavando um buraco para ele. Se ele dissesse que entendia, estaria caindo no jogo dela e não ouviria as palavras que queria ouvir. Mas ele poderia dizer que não entendia. Isso seria uma sentença de morte. As artimanhas de uma namorada eram profundas. Mas Sakurajima exibia uma expressão travessa, claramente satisfeita consigo mesma por provocar Kaito. Isso é maldade. Mas tem gente que simplesmente ama isso, então não posso evitar. O plano de Mai foi um sucesso, com um sorriso brincalhão iluminando suas feições. Kaito riu. Ele realmente adorava Mai. Incapaz de resistir, ele a puxou para seus braços e a pressionou contra o sofá, beijando seus lábios novamente. Seus beijos desceram por sua bochecha, alcançando a pele sensível atrás de sua orelha. Mai corou intensamente, seus braços envolvendo instintivamente as costas de Kaito. Kaito sorriu internamente. Peguei você. Ele beijou gentilmente a orelha de Mai, sentindo o abraço dela se apertar ao redor dele. Mai era sempre tão sensível em momentos como esses. Não foi até Kaito começar a se mover em direção ao pescoço dela que Mai pareceu despertar, protestando. Eu ainda não tomei banho. Você tem um cheiro incrível. Não seja bobo. Eu dancei a tarde toda. Estou coberta de suor. Mai insistiu em tomar um banho. Kaito cerrou os lábios, então apertou sua pegada na cintura esbelta dela e a levantou em seus braços. Vamos então. Hora do banho. É? Não, espera. Você esteve cansada o dia todo, então deixe seu marido cuidar de você. Kaito disse isso sem mudar de expressão, carregando Mai em direção ao banheiro. Dentro do banheiro, após alguns sons de agitação, Kaito esfregou gentilmente as costas de Mai com uma esponja, cobrindo-a com uma espuma macia e perfumada. Mai juntou seus cabelos escuros à frente do corpo, de costas para Kaito, com uma expressão incrivelmente tímida. Que costas lindas! É uma pena não fazer uma sessão de ventosa-terapia. A provocação de Kaito deixou Mai sem palavras. Apenas esfregue minhas costas direito. Não pense em nada estranho e nada de gracinhas. Tudo bem, um cavalheiro usa palavras, não as mãos. Kaito riu, resmungando como se falasse consigo mesmo. Degustar também não seria nada mal. Mas Sakurajima. Após desfrutarem do banho compartilhado, Kaito e Mai voltaram para o quarto. No entanto, Mai entrou no closet e fechou a porta. Kaito se perguntou o que ela estaria fazendo no closet tão perto da hora de dormir, mas não deu muita importância. Ele se sentou na cama, pegou um caderno e deu uma olhada. Era o bloco de notas da Mai, preenchido principalmente com sua agenda futura. Além de suas tarefas escolares regulares, ela tinha uma audição futura para um filme de grande orçamento. Se ela conseguisse o papel, entraria em um período intenso de filmagens, o que lhe deixaria com pouco tempo livre. Um filme, mesmo com um papel pequeno, provavelmente consumiria muito tempo. Ele provavelmente não haveria muito durante as férias de verão. Pensando nas férias de verão, Kaito lembrou que Rias mencionara levá-lo ao submundo durante esse período. Contando com sua vida passada, Kaito nunca tinha estado no exterior. A ideia de ir ao submundo o intrigava. Mas com todos tão ocupados, ele provavelmente não veria muito a Mai durante o verão. Ele cerrou os lábios, colocando o caderno de volta no lugar, enquanto uma sensação de melancolia o invadia. Não havia necessidade de ser sentimental. Seriam apenas 2 meses separados. Demônios tinham vidas longas.
Haveria muito tempo no futuro. Enquanto pensava nisso, a porta do closet se abriu, revelando Mai, que havia trocado de roupa. O olhar de Kaito caiu sobre ela, sua sobrancelha se erguendo enquanto ele a encarava. Mai, o que é isso? Eu não te prometi uma recompensa. Mai respondeu calmamente. Kaito lembrou. Mai de fato prometera usar meias calças como recompensa após resolverem a habilidade especial de Futaba Izako. No entanto, ele não esperava não apenas as meias, mas uma fantasia completa de coelhinha. Nos pés, ela usava um par de saltos altos pretos brilhantes com solas vermelhas. Os saltos acentuavam sua altura, fazendo suas pernas longas parecerem ainda mais deslumbrantes. Meias calças pretas finas, revelando sutilmente a cor de sua pele, aderiam firmemente às suas pernas. Acima disso, protetores de braço pretos brilhantes combinando completavam o visual. A fantasia justa de coelhinha enfatizava sua figura esbelta, porém curvilínea. Seus seios, embora não fossem grandes, ainda pressionavam o tecido de forma convidativa. No topo de seu cabelo preto fluido, repousava um par de orelhas de coelho altas. Mai já tinha 165 centímetros de altura. Com os 10 centímetros adicionais dos saltos e o design distinto da fantasia de coelhinha, suas pernas pareciam incrivelmente longas e cativantes, atraindo o olhar dele de forma irresistível. Seus olhos estão grudados em mim. Mai caminhou até Kaito, curvando-se e balançando a mão na frente do rosto dele. Havia diversão em sua voz. Sua expressão hipnotizada parecia agradá-la. Kaito rapidamente despertou do transe, rindo após uma breve pausa. Essa roupa é incrível. Por que eu não te vi usando isso antes? Eu mencionei antes, não mencionei. Antes de conhecer você, eu usava esta roupa como um experimento. Eu pensava que se fosse algo tão chamativo, qualquer um que pudesse me ver reagiria. Mai sentou-se ao lado de Kaito, cruzando suas pernas longas cobertas pelas meias. Os saltos de sola vermelha balançavam suavemente. E o resultado? Um fracasso total. Mai fechou os olhos, suspirando. Naquela época, ninguém conseguia me ver, exceto você. Isso é maravilhoso. Eu fui o único. Kaito sorriu abertamente com um toque de orgulho na voz. Mai lançou-lhe um olhar brincalhão com sua expressão calma. Bobo. Se você gosta, eu posso usar para você com mais frequência. Kaito recordou o primeiro encontro deles. Se você estivesse usando isso quando nos conhecemos, acho que eu me lembraria vividamente. Mas acabamos nos conhecendo de um jeito muito pior, Mai fez beicinho. De qualquer forma, eu certamente me lembro vividamente do nosso primeiro encontro. Kaito sorriu, puxando Mai para mais perto. Ela se inclinou confortavelmente contra ele. Ele envolveu o ombro no dela com o braço. A pele do pescoço e da clavícula até o peito brilhava branca contra o tecido preto da fantasia. Era incrivelmente sedutor. Eu amei essa recompensa. O sorriso de Kaito era radiante. Mai disse, eu provavelmente ficarei muito ocupada por um tempo, então considere isso uma pequena compensação. Kaito assumiu uma expressão séria. Eu pensarei em você 100 vezes por dia, Mai. Foque em suas próprias coisas. Pensar em mim uma vez por dia é o suficiente. Mai permaneceu imperturbável, completamente composta. Kaito acariciou a coxa dela coberta pela meia, suspirando. Eu estava planejando apenas uma vez, mas depois disso com certeza serão muito mais vezes. Ele olhou intensamente para Mai. Então você fez isso de propósito, não foi? Você claramente quer que eu continue pensando em você. Eu achei que o meu eu de sempre fosse suficiente para conseguir isso, mas após considerar um pouco, percebi que precisava te dar algo mais para você se lembrar de mim. Havia um toque de travessura e orgulho na voz de Mai. Ela praticamente admitira seu pequeno plano. Kaito riu suavemente. Você é tão fofa, Mai. Eu sei disso desde os 8 anos, Mai retrucou, referindo-se à idade de sua estreia. Ela fora, de fato, uma estrela mirim de grande sucesso. Kaito sorriu, saltando sobre Mai de forma brincalhona. Você pediu por isso. Mai corou, sabendo o que estava por vir, mas ainda fingiu estar calma. O que você está fazendo? Eu não disse. Pensando em você 100 vezes. Não faça isso. Uma vez é o suficiente. O rosto de Mai ficou escarlate. Se seguissem a sugestão de Kaito, não dormiriam nada esta noite. Kaito não ia concordar. Ele apenas cantarolou. Seria uma pena rasgar meias tão bonitas. Não as desperdice. Foram caras. Kaito sorriu abertamente. Mas seria um desrespeito a esta fantasia se eu não fizesse isso. Com um rasgo suave, Kaito avançou em território inimigo. Sua cavalaria trovejou pelo campo de batalha, deixando um rastro de destruição em seu caminho. E Mai, tocando sua cítara e flauta, acompanhou sua conquista com melodias suaves como sussurros e suspiros, uma música celestial que momentaneamente limpava a mente. Capítulo 133. O sol da manhã entrava na cozinha enquanto Kaito, já acordado, preparava o café da manhã. Talvez devido ao seu regime de treinamento passado, Kaito exigia pouco sono e sempre acordava cedo. Após um momento de apreciação persistente pela forma atraente de Mai, ele beijou gentilmente a testa dela e com muita força de vontade. Saiu da cama para fazer o café da manhã para sua amada. Essas manhãs comuns e pacíficas pareciam surpreendentemente reconfortantes. De volta à sua própria casa, Ásia sempre cuidara do café da manhã. A pequena freira era incrivelmente diligente e, somado ao cronograma de treinamento exigente de Kaito, ele raramente tinha a oportunidade de cozinhar para todos. Agora que seu treinamento mudará, ele tinha mais tempo para vivenciar as alegrias simples da vida. O método de aprimoramento de poder demoníaco era notavelmente eficiente.
A força de Kaito continuava a melhorar diariamente sem interromper suas outras atividades. A porta da cozinha deslizou, revelando Mai Sakurajima em uma fina camisola branca. Você acordou cedo, disse ela, entrando com uma expressão lânguida no rosto. Não consegui mais dormir, Kaito respondeu com um sorriso, ocupado no fogão. Estou fazendo macarrão para você. Mai corou levemente. É de dia, seja sério. Kaito parou sem palavras, lembrando que de fato dissera algo semelhante na noite anterior, e Mai aceitara timidamente. Pelo que ele a recompensara entusiasticamente, demonstrando suas habilidades consideráveis. Eu quero dizer que estou seriamente fazendo macarrão para você, ele riu, apontando para a panela. A expressão de Mai permaneceu neutra enquanto ela caminhava e chutava levemente a canela dele. Ah bem, o carinho de uma esposa deve ser suportado. Após o chute brincalhão, Mai envolveu-o por trás com os braços, abraçando-o intimamente. Sua culinária não parece ser muito boa, provocou ela. Isso é cruel. Fiz este café da manhã especialmente para você. Macarrão demais. Vai estragar minha silhueta, Mai disse com um sorriso provocador, continuando sua crítica. Sua silhueta já é perfeita. Eu a amo. Kaito respondeu calmamente, servindo o macarrão em uma tigela. Mai, vendo isso, foi lavar o rosto e escovar os dentes. Enquanto tomavam o café da manhã juntos, Mai falou. Vou para Kua hoje. Tem um hotel lá para esta noite. Não voltarei. Para a audição do filme. Sim, o diretor está lá. A senhora Ryoko virá me buscar mais tarde. Kaito assentiu. Tudo bem. Me ligue se algo acontecer. Ele então inclinou a cabeça. Haverá alguma cena de beijo no filme? Sim, Mai respondeu com indiferença. Isso não é normal? Talvez você não devesse ir à audição então, Kaito disse, cutucando calmamente o ovo em sua tigela com os hashis. Dar um bolo em um diretor seria uma má ideia. Mai sorriu. Kaito fingiu um tom sério. Bem, então teremos apenas que mudar o senso comum. Você não precisa fazer nada drástico, Mai riu, divertida com as palhaçadas dele. As cenas de beijo são entre os protagonistas masculino e feminino. Está satisfeito com essa resposta? Eu sabia o tempo todo, Kaito respondeu com um sorriso convencido. Eu não faria cenas de beijo com ninguém de qualquer maneira. Minha mãe, quando ainda era minha empresária, colocou isso como condição. Mai franziu levemente o nariz, seu tom revelando um ressentimento persistente em relação à mãe. Afinal, sua mãe aceitara um trabalho de modelo de trajes de banho para ela, apesar de saber que ela não faria cenas de beijo nem usaria biquínis. Ela completará o ensaio relutantemente, mas o incidente a deixará bastante chateada. Percebendo sua sutil mudança de humor, Kaito tomou um gole de sua sopa. Talvez eu devesse conhecer sua mãe. Por quê? Bem, se vamos nos casar, é melhor ter a aprovação de nossos pais, certo? Meus pais estão completamente de acordo então. Kaito parou de falar, seu olhar transmitindo o implícito. Você sabe o que quero dizer. Mai piscou, seu rosto corando levemente enquanto ela sentia, tentando manter a compostura. Sim, isso é verdade. Então vamos marcar um encontro quando tivermos a chance, Kaito disse, seu olhar demorando-se na expressão adorável de Mai, a qual ele nunca se cansava de ver. Após observar Mai partir no carro de sua empresária, Anako Ryoko, Kaito teletransportou-se de volta para sua própria casa. Ele congelou assim que saiu do círculo mágico. Olhou ao redor, com as sobrancelhas erguidas em surpresa. Onde ele estava? Ele verificou as coordenadas do círculo mágico. Era definitivamente a localização de sua casa. Mas diante dele estava uma sala de estar absurdamente grande, pelo menos 5 vezes o tamanho da sala de sua vila original. Kaito quase pensou ter teletransportado para o castelo da Rias. Aquela era a casa dele? Ele caminhou silenciosamente para fora, encontrando-se em um vasto pátio onde Rias e seu clã estavam treinando. Bem-vindo de volta. Rias, sentada no coreto, notou Kaito e largou seu livro, cumprimentando-o com um sorriso. Todos pararam o treinamento e se reuniram ao redor. Estou de volta, Kaito respondeu, cumprimentando a todos antes de se virar para olhar o edifício atrás de si. Era uma mansão luxuosa de 6 andares, ocupando uma área pelo menos 10 vezes maior que sua vila anterior. O que aconteceu enquanto eu estive fora? Lembra quando falamos sobre reformar a casa? Eu tive um tempo livre, então pedi ao meu irmão para enviar algumas pessoas para remodelá-la, Rias explicou, entrelaçando seu braço no dele. Quer que eu te mostre o lugar? Isso não é uma reforma, é uma reconstrução completa, comentou Kaito, incapaz de se conter. Se todos vamos morar aqui, precisa ser espaçoso o suficiente para que todos fiquem confortáveis, Rias disse com naturalidade. Eu na verdade queria construí-la na escala da casa da minha família no submundo, mas isso seria extravagante demais no mundo humano, então decidi contra. Isso já é extravagante o suficiente, disse Kaito, com um sorriso irônico. Ele não tinha dúvidas de que a casa de Rias no submundo era uma propriedade colossal. Ora, falando nisso, ainda não escolhemos nossos quartos. Vamos aproveitar esta oportunidade para atribuí-los, embora possamos não usá-los muito. Akeno Imejima acrescentou com um sorriso cúmplice. Kaito ficou levemente confuso. O que ela queria dizer com possamos não usá-los muito? Ele finalmente entendeu quando chegou ao seu quarto. Encarando a enorme cama circular de 5 metros de diâmetro, ele percebeu, sem exagero, que nela poderiam dormir confortavelmente mais de 10 pessoas. Kaito ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente proferir uma única palavra. Uau! Rias fora realmente eficiente. Kaito não esperava que sua casa fosse completamente reconstruída em apenas alguns dias.
Nesse ritmo, ela não apenas acomodaria as garotas, mas provavelmente poderia abrigar mais dezenas. E então Ria soltou outra bomba. Meu pai estava planejando enviar 50 empregadas também, mas considerando suas preferências, eu recusei. Uau! Eles estavam realmente planejando enviar empregadas? Kaito lembrou-se das empregadas altamente capazes na casa da família de Rias. Elas eram excelentes em tudo, desde cozinhar e limpar até combater e proteger seus mestres. Não, eu não quero me tornar inútil. Kaito balançou as mãos em negação. Ele ainda estava acostumado a cuidar de si mesmo, e apesar de seu status elevado, não se considerava acima das tarefas cotidianas. Caso contrário, ele não tinha dúvidas de que sua vida poderia se tornar ainda mais luxuosa e extravagante do que a de um magnata humano. Hehe, eu sabia que você diria isso. Rias beijou-o na bochecha, fazendo os rostos de Ásia e Akeno se contraírem levemente, como se quisessem dizer algo, mas hesitassem devido à posição de Rias como mestre delas. Hein? Onde está todo mundo? Vocês, foquem no treinamento. Uma voz preguiçosa chamou do pátio. Kaito e as garotas voltaram ao pátio e encontraram Azazel, o governador-geral dos Anjos Caídos, relaxando no telhado do coreto, tomando sol. Você voltou, garoto. Azazel cumprimentou Kaito ao vê-lo. Acabei de chegar. Por que o senhor está na minha casa, sensei? Kaito respondeu educadamente. Desde que Azazel lhe ensinara o método de têmpera de poder demoníaco, Kaito o reconhecera como seu orientador e mestre. Embora Azazel fosse geralmente bastante frívolo, ele era sério e dedicado quando se tratava de ensinar, ganhando o respeito de todos. Não é porque eu tenho que vir aqui e orientar todos vocês todos os dias? Azazel disse soando entediado. O Cirzexes realmente me deu uma tarefa trabalhosa. Ele olhou para a Ásia e as outras, acrescentando. Continuem seu treinamento, ou a lacuna entre vocês e o Kaito só vai aumentar. Suas palavras fizeram a expressão de todos ficar séria. Eles rapidamente se despediram de Kaito e retomaram seus treinamentos individuais. Vendo a dedicação deles, Kaito não os perturbou. Ele voou até o telhado do coreto e sentou-se ao lado de Azazel. Azazel então falou. Mostre-me seu poder sagrado demoníaco. Kaito sorriu. Desde que compreenderá o controle absoluto, nem mesmo um anjo caído do calibre de Azazel conseguia perceber sua verdadeira força. Ele tinha que revelar ativamente seu poder para que Azazel avaliasse seu progresso. Obedecendo, Kaito demonstrou seu poder sagrado demoníaco. Após senti-lo, Azazel não pôde deixar de sorrir. Céus, seu poder realmente está mudando a cada dia. O método de treinamento que o senhor me ensinou é verdadeiramente eficaz, sensei. É apenas uma feliz coincidência que ele se adapte tão bem a você. Azazel riu. Mas eu realmente sinto pena dos jovens gênios demônios. Eles cruzaram o caminho de um garoto monstruoso como você. Duvido que alguém queira me causar problemas, Kaito disse com indiferença. Você descobrirá quando for ao submundo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!